Você sabia que o governo brasileiro está gastando milhões para contratar advogados nos Estados Unidos? Mas não para um processo comum, e sim para enfrentar diretamente as sanções impostas pelo presidente Donald Trump contra o Brasil? Pois é, parece cena de filme político. Mas é a mais pura realidade. E o que está em jogo vai muito além de tarifas. Envolve diplomacia, poder econômico e até o futuro das relações entre Brasil e Estados Unidos. Mas por que Trump decidiu mirar o Brasil com tarifas de 50% sobre nossos produtos? E por que ministros do Supremo Tribunal Federal, como Alexandre de Moraes, foram pessoalmente punidos pela chamada Lei Magnitsky? E mais, como esse movimento nos Estados Unidos pode influenciar a economia, a política e até os bastidores do governo Lula aqui no Brasil? Nesse vídeo vamos revelar os bastidores dessa contratação bilionária, os riscos e oportunidades dessa batalha jurídica internacional, e o que pode acontecer com a nossa economia se o governo brasileiro perder esse braço de ferro contra os Estados Unidos. Para entender a gravidade desse movimento, precisamos voltar um pouco no tempo e olhar para a decisão que acendeu o estupim da crise. No início de agosto, o presidente norte-americano Donald Trump anunciou uma medida dura, uma tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros. Isso significa que a cada produto que chega aos portos dos Estados Unidos vindo do Brasil, o custo praticamente dobra antes de chegar ao consumidor final. Na prática, nossos exportadores ficam sufocados, e muitos produtos brasileiros perdem totalmente a competitividade no mercado norte-americano. O impacto foi sentido imediatamente pelo setor do agronegócio, da siderurgia e até em produtos industrializados. Empresários brasileiros passaram a pressionar o governo Lula para reagir, já que bilhões de reais estavam em risco. Mas o tarifaço foi só o começo. Além das barreiras comerciais, Trump decidiu aplicar sanções políticas. Ministros do Supremo Tribunal Federal, incluindo Alexandre de Moraes, foram proibidos de entrar nos Estados Unidos. E mais, Moraes ainda sofreu sanções financeiras baseadas na chamada Lei Magnitsky, uma legislação criada para punir autoridades acusadas de corrupção ou de violar direitos humanos. É nesse cenário, de tarifas altíssimas e sanções a autoridades brasileiras, que o governo Lula decidiu agir. E foi aí que entrou a ideia de contratar um poderoso escritório de advocacia nos Estados Unidos para enfrentar Trump no próprio território dele. Diante de um cenário tão delicado, o governo brasileiro percebeu que não bastava apenas recorrer à diplomacia ou esperar uma resposta da Organização Mundial do Comércio. Era preciso agir diretamente em território americano. A Advocacia Geral da União, chefiada pelo ministro Jorge Messias, decidiu então contratar um escritório de advocacia de ponta nos Estados Unidos. O objetivo: atuar judicial e administrativamente em defesa do Estado brasileiro, tentando derrubar tanto as tarifas de 50% quanto as sanções aplicadas a autoridades brasileiras. Esses advogados terão carta branca para representar o Brasil em tribunais norte-americanos, mas também poderão atuar nos bastidores, em negociações administrativas com o governo federal dos Estados Unidos. Na prática, isso significa que eles não estarão apenas defendendo o país em cortes, mas também tentando influenciar diretamente decisões políticas em Washington, algo que nos Estados Unidos é considerado legal e faz parte do chamado lobby. A assessoria de imprensa da AGU nega que essa contratação seja para fazer lobby, mas o fato é que, na prática, a atuação extrajudicial envolve justamente conversas, reuniões e tentativas de influenciar políticos e autoridades americanas. E o detalhe mais curioso: até agora, o governo não revelou qual escritório foi contratado, nem o valor que será pago por esse serviço. Tudo está sendo conduzido sob sigilo, e a expectativa é de que as informações só sejam divulgadas oficialmente nos próximos dias. Mas essa história não se resume apenas a tarifas e advogados. Existe um componente político explosivo nos bastidores. Enquanto o governo Lula tenta reverter as sanções, Eduardo Bolsonaro, deputado federal e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, vem atuando diretamente junto a políticos e congressistas americanos para defender o endurecimento contra o Brasil. Eduardo tem sido uma ponte entre Trump e setores conservadores dos Estados Unidos, incentivando a manutenção das punições a autoridades brasileiras, especialmente aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes, que conduz investigações contra Jair Bolsonaro e aliados, foi um dos principais alvos. Ele não só foi proibido de entrar nos Estados Unidos, como também sofreu bloqueios financeiros com base na Lei Magnitsky. E aqui surge a grande ironia. Mesmo declarando que não pretende recorrer das sanções impostas contra ele, Moraes poderá se beneficiar indiretamente do trabalho dos advogados contratados pela AGU.
Isso gera um dilema dentro do Brasil. De um lado, o governo Lula tenta proteger o país e seus representantes contra sanções externas. De outro, há uma oposição ativa, liderada por figuras como Eduardo Bolsonaro, que trabalha justamente para ampliar o isolamento das autoridades brasileiras. E é nesse ambiente de pressões políticas internas e externas que entra outro fator determinante: o apoio, ou a cobrança, dos empresários brasileiros, que veem no tarifaço uma ameaça direta aos seus negócios. Se a disputa política já era intensa, o que realmente pesou para acelerar a decisão do governo foi a pressão do setor econômico. Com a tarifa de 50% já em vigor, produtores brasileiros começaram a acumular prejuízos milionários. O agronegócio, a indústria do aço e até setores de exportação de alimentos sentiram o baque imediato. Muitos contratos ficaram ameaçados e empresas viram seus produtos perder espaço no mercado americano de um dia para o outro. Representantes do empresariado se reuniram com membros do governo Lula e deixaram claro: era preciso reagir rapidamente. A contratação de advogados nos Estados Unidos, portanto, foi vista como uma estratégia necessária para evitar um colapso nas exportações brasileiras. Embora existam críticas políticas à decisão, o empresariado em peso apoiou a medida. Afinal, sem interlocução diplomática produtiva entre os dois governos, o caminho jurídico e administrativo nos Estados Unidos parecia ser o único capaz de oferecer uma saída. Mas a grande questão continua no ar: será que essa estratégia realmente vai funcionar? O que o Brasil pode ganhar, ou perder, nessa disputa direta com Donald Trump dentro do território norte-americano? Com tudo isso em jogo, resta uma pergunta: até onde o Brasil pode ir nessa disputa contra os Estados Unidos de Donald Trump? A contratação de advogados nos Estados Unidos mostra a disposição do governo Lula em enfrentar o problema de frente. Mas o risco é enorme. Se o Brasil perder essa batalha, não só continuará arcando com tarifas pesadíssimas, como também ficará em uma posição ainda mais frágil no cenário internacional. Por outro lado, se a estratégia der certo, o governo poderá aliviar a pressão sobre o setor produtivo, recuperar mercados perdidos e de quebra fortalecer sua imagem política interna e mostrar que conseguiu enfrentar Trump em território americano. Essa disputa vai muito além de números. É sobre soberania, diplomacia e poder político. E os próximos capítulos podem definir o rumo das relações entre Brasil e Estados Unidos pelos próximos anos. E agora eu quero ouvir a sua opinião. Você acredita que o governo Lula vai conseguir reverter essas sanções e tarifas nos Estados Unidos? Ou acha que Trump já venceu essa queda de braço antes mesmo de começar? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque esse é um dos assuntos que mais vai impactar a política e a economia brasileira em 2025. E claro, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para acompanhar cada atualização dessa disputa internacional que promete muito mais capítulos.